WW está voltando do intervalo. Pessoal, nós vamos continuar na trilha que a gente vinha percorrendo até aqui nessa edição. Nós estamos discutindo as opções estratégicas em termos militares, em termos políticos. Há um acontecimento importante que a gente tem que registrar agora para vocês em relação às questões políticas envolvidas no conflito. Os Estados Unidos vetaram hoje uma resolução no Conselho de Segurança da ONU, resolução essa cujo texto havia sido apresentado pelo Brasil, e essa resolução previa pausas e corredores humanitários em Gaza para permitir a chegada de ajuda humanitária. Confira na reportagem de Sérgio Patrick. A proposta brasileira defendia a abertura de corredores diplomáticos, a proteção de civis e a interrupção das agressões. Além de condenar os ataques do Hamas a Israel, os Estados Unidos justificaram seu voto contrário à medida pela ausência no texto da afirmação do direito de autodefesa de Israel. The United States is disappointed this resolution made no mention of Israel's rights of self-defense. Like every nation in the world, Israel has the inherent right of self-defense as reflected in Article 51 of the UN Charter. Following previous terrorist attacks by groups such as Al-Qaeda and ISIS, this council reaffirmed that right. This text should have done the same. Para o Itamaraty, a posição dos americanos impediu o Conselho de agir pela paz, diante do que chamou de catastrófica crise humanitária, provocada pela escalada de violência na região. Agora, uma nova proposta precisa ser apresentada, mas não há previsão de quando isso vai ocorrer. Esse texto focava basicamente na cessação das hostilidades e que também estabelecia a possibilidade de envio de ajuda humanitária. Infelizmente, não foi possível se aprovar essa resolução. A nossa preocupação foi sempre humanitária nesse momento e, enfim, cada país terá tido sua inspiração própria. Os Estados Unidos tentaram postergar a votação e evitar o desgaste do veto à proposta. Segundo apurou a CNN, as últimas tentativas aconteceram horas antes da reunião desta quarta, após a explosão do hospital em Gaza. O objetivo era esperar o resultado da viagem do presidente Joe Biden a Israel. Com a pressão para que o Conselho reaja à escalada do conflito e o apoio majoritário à proposta do Brasil, o custo político do veto recai sobre os Estados Unidos. A pedido de Biden, Israel anunciou nesta quarta-feira que autorizará a entrada de ajuda humanitária em Gaza pela fronteira com o Egito. O território palestino, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas, está totalmente bloqueado por Israel desde o ataque do Hamas, em 7 de outubro. Após os atos terroristas, Israel cortou o fornecimento de água, eletricidade, combustível e alimentos para dentro da fronteira. Biden anunciou ainda o envio de 100 milhões de dólares para a Cisjordânia e Gaza. Lorival, evidentemente, Biden considerou o custo político do veto muito mais barato e fácil de ser pago em comparação ao que ele provavelmente considera que é um benefício político internacional mais relevante, o de ter sido ele que articulou, no fundo, aquilo que a resolução propunha. Algumas zonas de segurança e algum tipo de supervisão internacional para a chegada de ajuda humanitária via Egito para o sul de Gaza. Desde agosto de 2020 que os Estados Unidos não vetavam uma resolução no Conselho de Segurança. Os vetos têm sido da Rússia, em alguns casos com apoio da China. Eu conversei com uma fonte do governo americano em Washington sobre esse veto. Eles me explicaram o seguinte, que os Estados Unidos não aceitariam nenhuma resolução hoje. Problema de timing, realmente. Porque o Biden estava lá e que isso atrapalharia a conversa dele com o Netanyahu, que era uma conversa pautada no pedido de que Israel respeitasse as leis humanitárias, tanto do ponto de vista de não atingir tantos civis nos bombardeios, quanto também de permitir a zona humanitária, o acesso de ajuda humanitária. E existia também esse outro aspecto que foi declarado publicamente pela embaixadora, que era reconhecer o direito de Israel à autodefesa.
Um embaixador brasileiro me lembrou uma coisa, ele não me autorizou a dar aqui o nome dele, mas ele me lembrou uma coisa também interessante. Ele falou, a Rússia não aceita que seja mencionado o direito de autodefesa de Israel, porque isso acabaria respingando na Ucrânia. A Ucrânia também teria o direito à autodefesa, embora sejam situações diferentes. Isso sou eu que estou acrescentando, né? Mas, enfim, os Estados Unidos sempre foram muito sensíveis a resoluções sobre Israel, né? Porque já há um longo histórico de resoluções que Israel não cumpriu desde lá 1967. Ela menciona até a 242, que nunca foi cumprida, e está lá de trás. A resolução que vem ao final da Guerra dos 6 Dias, de 1967. 242, e depois a 338 de 1973, que pede a retirada de todos os territórios ocupados por Israel, que nunca aconteceu, com exceção da faixa de Gaza em 2005, né? Então, Colinas do Golã, que tomou da Síria, Jerusalém Oriental, Cisjordânia, que estavam sob mandato jordaniano, e a faixa de Gaza, que estava sob mandato egípcio, mas que pertenceriam a Israel. Mas acho que você disse no início do jornal, eu quero só repetir. Os Estados Unidos agem de forma unilateral, bilateral, nesse caso, né? Isso é uma característica de uma potência. É por isso que o Brasil defende o multilateralismo, porque não é uma potência econômica e nem militar. Daniel, há uma frase ali do nosso chanceler, o embaixador Mauro Vieira, que é sempre uma figura muito cordata, inclusive nos pronunciamentos públicos dele. Ele tem um estilo muito de seda, né? Típico de formação profissional de diplomata, mas ele capricha nisso. E a frase destoa do estilo dele, quando ele diz que os Estados Unidos não querem a paz. Não sei se dá para colocar dessa forma, né, William? Eu acho que tem várias dimensões ali, significados. Peço perdão, embaixador, então, se tal tenha sido o tamanho da minha injustiça. Mas as palavras dele são: os Estados Unidos não estão se empenhando pela paz. Isso coincide muito com o partido de governo, coincide muito com uma forma de encarar o conflito. Quer dizer, quem quer guerra são os Estados Unidos e Israel, o resto quer paz. Eu concordo com a sua leitura da fala do embaixador, eu não sei se eu concordo com a fala do ministro. Ah, entendi. O meu ponto é que eu acho que a gente precisa prestar atenção em várias dimensões ali, significados desse veto. Que o custo político do Biden e do governo americano seria muito alto internamente. A gente já está entrando num modo campanha eleitoral nos Estados Unidos, uma eleição extremamente acirrada, em que Biden vai ter extrema dificuldade em se reeleger caso se candidate mesmo, e o lobby pró-Israel é muito forte. Para que esse lobby caia no colo dos republicanos, também é muito fácil. O Partido Democrata não pode se dar ao luxo de perder esse apoio do lobby pró-Israel. O segundo ponto ali é que os temas no Conselho de Segurança têm sido muito dominados pela questão da Ucrânia. E tudo parece ser tratado sob esse prisma. Então, me parece que o tratamento de diversos temas no Conselho de Segurança, como é o caso agora, Israel-Hamas, é sempre vítima dessa discussão de Ucrânia. Então, você tem ali sempre uma tentativa das partes da Rússia, dos próprios Estados Unidos, de apontarem contradições do rival, né? Agora, nesse caso, me parece muito claro ali que primeiro me relataram uma tentativa muito grande dos Estados Unidos, uma pressão muito grande dos Estados Unidos de fazer com que vários países ali do Conselho de Segurança, os membros eleitos, não permanentes do Conselho de Segurança, se abstivessem, pelo menos, na votação dessa resolução, o que bloquearia a resolução sem que os Estados Unidos tivessem que assumir o custo político. Isso não aconteceu. Me parece que foi feita uma boa costura por parte do governo brasileiro ali, porque a pressão em cima de Malta, Albânia, Moçambique, Equador foi violenta, segundo os relatos que me chegaram. Os Estados Unidos precisaram vetar, senão essa resolução teria passado. Agora, enquanto o Conselho de Segurança era disfuncional, porque os Estados Unidos ou algum membro bloqueava, mas tratamos dos Estados Unidos,
vetava e dizia, olha, deixa que essa situação eu resolvo, e os Estados Unidos tinham capacidade de mover as peças e influenciar os eventos no terreno, o mundo todo podia se queixar da unilateralidade americana, mas dizer, não, pelo menos está resolvido. O problema é que agora não se resolve no Conselho de Segurança da ONU, mas os Estados Unidos também não resolvem os eventos no terreno, por uma série de fatores. Mas aí você está falando, mas aí você está se referindo aos aspectos mais abrangentes, né? Que do ponto de vista da resolução e o que o Biden conseguiu é quase idêntico, o que torna a ironia ainda maior. Eu queria ver a sua avaliação, Sandro, da postura americana em relação à resolução e o que o Biden costura entre Egito e Israel. Eu volto a você depois, Daniel. Bom, William, a gente tem que lembrar também que, nesse momento, Israel enfrenta um momento estratégico delicado. Então, uma forte demonstração de apoio americano é necessária para mostrar que o país não está sozinho, que pode privilegiar o apoio da Europa Ocidental, né, da França, Reino Unido, Alemanha e por aí vai, e aí também demonstrar a capacidade americana. Então, ironicamente, os americanos vão se apropriar da resolução, não nos termos do texto, mas nos termos da negociação política, inclusive para tentar demonstrar a Israel que eles podem colocar um compromisso e prover segurança a Israel, não só por meios militares, mas por meios políticos, né? Mas a gente tem que lembrar desse delicado equilíbrio de poder que a gente está observando ali nesse momento. Thaís, vou pôr você aí nesse campo mesmo da política, grande política internacional, que é a indagação suscitada pelo nosso Daniel Hittner lá em Brasília, da qual estavam falando o Lorival e o nosso convidado, o Sandro. Você observa os americanos capazes de conseguir o que, afinal de contas? Quando, por exemplo, o Daniel diz, antes se queixavam, né, quando eles vetavam alguma coisa, mas eles resolviam depois. E agora, como o Daniel afirma, não resolvem, desculpem, Daniel, vou botar na sua boca, resolvem pouco. Resolvem pouco, eu fiquei até preocupada. Eu também. Mas enfim, mas é quase isso. Olha, ontem nós terminamos o jornal aqui, William, falando da expectativa para hoje, né? E chegamos a dizer aqui o seguinte, vai que quando o Biden chegar lá, depois da conversa com Israel, ele consegue reverter a negativa dos países árabes de encontros que ele teria. Isso não aconteceu, né? Então, ele não conseguiu nem resolver tudo, abriu lá um corredor humanitário que ainda não funcionou, ele não conseguiu nem resolver tudo e nem reverter a porta fechada que ele recebeu antes de chegar em Israel dos países árabes. Então, com resolução ou sem resolução, com apoio da ONU ou sem apoio da ONU, ele saiu de Israel com as portas fechadas no diálogo, pelo menos no diálogo aberto com os países árabes. Essa equação me parece que é uma equação que faria diferença para uma percepção de maior poder dos Estados Unidos com alguma tentativa de resolver o problema. Seguindo o raciocínio da Thaís, Lorival, há algo, porém, na mão dos americanos agora, que são exatamente esses, por enquanto, são 20 caminhões parados ali na fronteira, na passagem de Rafa, no Egito. Parece haver a ideia, e eu queria ver a sua avaliação disso, de que a ajuda humanitária hoje, ela é, de certa maneira, um disjuntor, um switcher, um fusível que os americanos ligam e desligam em cima de Israel? Israel diz que não quer que a ajuda humanitária chegue às mãos do Hamas, como aconteceu outras vezes, né? O Hamas era, talvez ainda seja, acho que ainda os administradores da faixa de Gaza. Claro que existem organizações humanitárias que podem fazer essa distribuição. Inclusive da ONU. Da ONU, Cruz Vermelha, que lá é o Crescente Vermelho, Médicos Sem Fronteiras estão presentes lá, UNRWA, né, no caso da ONU e tal. Agora, esse critério é complexo, né, William? Porque na faixa de Gaza é difícil separar os civis do Hamas, até porque existem muitos civis no Hamas também. A administração civil toda é do Hamas. Quando a gente ouve o ministro da Saúde da faixa de Gaza, nós estamos ouvindo o Hamas falando, certo? Então, mas foi um trunfo do Joe Biden, embora ele não tenha se reunido com o Abdel Fattah al-Sisi, o ditador do Egito, ele conversou por telefone e trouxe essa informação de que tanto Israel quanto Egito concordavam com essa abertura.
É que o gesto diplomático, aquela fotografia oficial que o Biden ganharia como uma força política, ele voltou sem, né? Mas eu acho que o Daniel tem razão, que a prioridade do Biden é responder às críticas dos republicanos de que ele se afastou de Israel, de que ele não apoia Israel. Isso tem muito mais impacto eleitoral do que qualquer capacidade dele de articulação com os países árabes, né? William, por favor, Daniel. Eu posso propor uma discordância aqui em relação ao que você disse? Quanta elegância, propor uma discordância. Fala mais, William, eu não concordei com o que você falou. Ele conversou com muito diplomata hoje. Eu tenho que admitir aqui, com toda humildade, que eu conheço muito menos do assunto do que você, do Lorival, do que o professor que está aqui. Mas não me parece que estejamos falando da mesma coisa, que a resolução da ONU, cujo texto foi proposto pelo Brasil, e o que o Biden conseguiu na sua visita hoje ao Oriente Médio são a mesma coisa. Para a ONU, para o Conselho de Segurança da ONU, se essa resolução tivesse passado, seria uma grande vitória. Agora, para o Biden, o Biden realmente conseguiu uma grande vitória ao ir para o Oriente Médio e conseguir ali a liberação da passagem de Rafah. Isso é uma grande vitória. Para isso, não servem os canais diplomáticos. O Antony Blinken precisa do presidente da maior potência do mundo ir para lá para anunciar isso. Me parece muito pouco para o Biden. Me parece que seria uma grande vitória do Conselho de Segurança da ONU e uma vitória inexpressiva de Biden na sua ida. Não, Daniel, se você me permite propor uma discordância da discordância. Daniel, eu acho que do ponto de vista prático, é a mesma coisa. Nós estamos tratando de estabelecer corredores humanitários e a capacidade de distribuição de ajuda humanitária a pessoas necessitadas. É disso que se trata. A resolução visa isso e o acordo que o Biden costurou entre Egito e Israel visa a mesma coisa. A diferença está em quem controla. E este é o ponto de uma grande potência. Se passa pela ONU e pelo Conselho de Segurança, é uma supervisão internacional espalhada por várias instâncias. Se é na mão dos americanos, é o presidente passando a mão no telefone falando com o Netanyahu ou com o ditador, se disse, peraí, nós vamos agir desta maneira. E isso é essencial para quem perdeu no Oriente Médio essa capacidade de levar adiante o que quer que fosse, através da diplomacia pessoal. Nesse ponto, o que ele consegue como grande potência é relevante da perspectiva dele. Não estou aqui fazendo nenhum mérito quanto ao valor. A minha apreciação disso não é moral, ela é do ponto de vista da política internacional. Sandro, para terminar a nossa roda, a última palavra é sua. Eu imagino, sempre porque tive a oportunidade muitas vezes de palestrar em academias militares, inclusive na ECM, e, sobretudo, no nível dos coronéis brasileiros, há uma postura em relação aos Estados Unidos sempre muito crítica. Os Estados Unidos são encarados por boa parte do nosso oficialato como um grande empecilho ao Brasil poder levar adiante aquilo que ele considera que são seus próprios objetivos estratégicos. Como é que os Estados Unidos estão sendo vistos em função do conflito Hamas-Israel neste momento pelos nossos oficiais? Bom, é uma ótima pergunta. Esse conflito ele tem sido observado numa bem maior, né? A gente observa uma forte ligação, uma forte aliança Israel e Estados Unidos, mas atores que a gente não falou muito aí. Quais serão os comportamentos que vão sair da reunião Belt and Road da China e da Rússia, em Pequim? Então, há um observar e um esperar do que vai sair disso para a gente ver quais os caminhos possíveis para a resolução dessa crise no Oriente Médio. Então, o compasso de espera é esse. E a gente tem discutido muito isso no Observatório Militar da Praia Verde, como a gente vai ver as próximas movimentações, nas próximas horas ou dias, desses três grandes atores, a Rússia pela sua antiga a rede de patronagem no Oriente Médio, a China por estar assumindo parte dessa rede que era antigamente da Rússia, e a própria presença americana que não pode ser deixada de lado, é uma presença massiva, importante, e que apesar do pivô asiático, ainda se faz sentir no Oriente Médio. Sandro Teixeira Motto, professor de Ciências Militares da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, a ECM. Nosso muito obrigado aqui do WW pela sua disposição em participar da nossa roda. Obrigado e boa noite, Sandro. Obrigado, William. Muito obrigado a todos da bancada. Uma boa noite a todos. E a gente continua observando
lá no Observatório Militar da Praia Vermelha. Uma boa noite a todos. Pessoal, nós vamos para o break, para o intervalo. Na volta, em meio à escalada do conflito no Oriente Médio, como é que está o petróleo, hein? Até já.